A primeira de nossas questões foi, abre aspas, é possível, mediante a terapia analítica, livrar-se de um conflito entre o instinto e o ego, ou de uma exigência instintual patogênica ao ego de modo permanente e definitivo? Para evitar a má compreensão, é necessário talvez explicar mais exatamente o que se quer dizer por livrar-se permanentemente de uma exigência instintual. Certamente não é fazer-se com que a exigência desapareça, de modo que nada mais se ouça dela novamente. Isso em geral é impossível e tampouco de modo algum é de se desejar. Queremos dizer outra coisa, algo que pode ser grosseiramente descrito como um amansamento do instinto. Isso equivale a dizer que o instinto é colocado completamente em harmonia com o ego, torna-se acessível a todas as influências das outras tendências. Neste último, e não mais busca seguir seu independente caminho para a satisfação. Se nos perguntarem por quais métodos e meios esse resultado é alcançado, não será fácil achar uma resposta. Podemos apenas dizer, abre aspas, so muss den doch die excedran, fecha aspas, travessão, a metapsicologia da feiticeira, sem especulação e teorização metapsicológica, travessão, quase disse fantasiar, travessão, não daremos outro passo à frente. Infelizmente, aqui como alhures, o que a feiticeira nos revela não é muito claro nem muito minucioso. Temos apenas uma única pista para começar, travessão. Embora seja uma pista do mais alto valor, travessão, a saber, a antítese entre o processo primário e o secundário. E é para essa antítese que me voltarei neste ponto. Se agora retomarmos nossa primeira questão, descobriremos que nossa nova linha de abordagem nos conduz inevitavelmente a uma conclusão específica. A questão era a de saber se é possível livrar-se de modo permanente e definitivo de um conflito instintual, travessão, isto é, amansar desse modo uma exigência instintual formulada nesses termos. A questão não faz menção alguma à força do instinto, mas é precisamente disso que o resultado depende. Partamos da presunção de que aquilo que a análise realiza para os neuróticos nada mais é do que aquilo que as pessoas normais ocasionam para si próprias, sem o auxílio dela. A experiência cotidiana, contudo, nos ensina que, numa pessoa normal, qualquer solução de um conflito instintual só é válida para uma força específica de instinto, ou mais corretamente, só para uma relação específica entre a força do instinto e a força do ego. Se a força deste diminui, quer pela doença, quer pela exaustão ou por alguma causa semelhante,
todos os instintos que até então haviam sido amansados com êxito podem renovar suas exigências e esforçar-se por obter satisfações substitutivas através de maneiras anormais. Uma prova irrefutável dessa afirmação é fornecida por nossos sonhos noturnos. Eles reagem à atitude de sono assumida pelo ego com um despertar das exigências instintuais. O material do outro lado, a força dos instintos, é igualmente sem ambiguidade. 2 vezes no curso do desenvolvimento individual, certos instintos são consideravelmente reforçados na puberdade e nas mulheres na menopausa. De modo algum ficamos surpresos se uma pessoa que antes não era neurótica assim se torna nessas ocasiões. Quando seus instintos não eram tão fortes, ela teve sucesso em amansá-los, mas quando são reforçados, não mais pode fazê-lo. As repressões comportam-se como represas contra a pressão da água. Os mesmos efeitos produzidos por esses 2 reforços fisiológicos do instinto podem ser ocasionados de maneira irregular por causas acidentais em qualquer outro período da vida. Tais reforços podem ser estabelecidos por novos traumas, frustrações forçadas ou a influência colateral e mútua dos instintos. O resultado é sempre o mesmo, e ele salienta o poder irresistível do fator quantitativo na causação da doença. Sinto-me como se devesse estar envergonhado de tão poderosa exposição, ao ver que tudo o que disse há muito tempo é conhecido e autoevidente. É fato que sempre nos comportamos como se soubéssemos de tudo isso, mas, em sua maioria, nossos conceitos teóricos negligenciaram dar à linha econômica de abordagem a mesma importância que concederam às linhas dinâmicas e topográficas. Minha desculpa, portanto, é a de que estou chamando a atenção para essa negligência. Antes, porém, de decidirmos sobre a resposta a essa questão, temos de considerar uma objeção cuja força reside no fato de estarmos provavelmente predispostos em seu favor. Nossos argumentos, dir-se-á, são todos deduzidos a partir dos processos que se efetuam espontaneamente entre o ego e os instintos, e pressupõe que a terapia analítica nada pode realizar que, sob condições favoráveis e normais, não ocorra por si. Mas será isso realmente assim? Não é precisamente a reivindicação de nossa teoria o fato de que a análise produz um estado que nunca surge espontaneamente no ego e que esse estado recentemente criado constitui a diferença essencial entre uma pessoa que foi analisada e outra que não foi? Mantenhamos em mente aquilo que se baseia essa reivindicação.
Todas as repressões se efetuam na primeira infância. São medidas primitivas de defesa tomadas pelo ego imaturo débil. Nos anos posteriores não são levadas a cabo novas repressões, mas as antigas persistem e seus serviços continuam a ser utilizados pelo ego para o domínio dos instintos. Livramo-nos de novos conflitos através daquilo que chamamos de repressão ulterior. Podemos aplicar a essas repressões infantis nossa afirmação geral de que as repressões dependem absoluta e inteiramente do poder relativo das forças envolvidas e que elas não se podem manter contra um aumento na força dos instintos. A análise, contudo, capacita o ego que atingiu maior maturidade e força a empreender uma revisão dessas antigas repressões. Algumas são demolidas ao passo que outras são identificadas, mas construídas de novo a partir de material mais sólido. O grau de firmeza dessas novas represas é bastante diferente do das anteriores. Podemos confiar em que não cederão facilmente ante uma maré ascendente da força instintual. Dessa maneira, a façanha real da terapia analítica seria a subsequente correção do processo original de repressão, correção que põe fim à dominância do fator quantitativo. Até aqui vem nossa teoria, que não podemos abandonar, exceto sob uma compulsão irresistível. E o que tem nossa experiência a dizer sobre isso? Talvez ainda não seja suficientemente ampla para que cheguemos a uma conclusão firmada. Ela confirma nossas expectativas com bastante frequência, mas não sempre. Tem-se a impressão de que não se deve ficar surpreso se ao final ela mostrar que a diferença entre uma pessoa que não foi analisada e o comportamento de uma pessoa após tê-lo sido não é tão radical como visamos a torná-lo e como esperamos e sustentamos que seja. Se assim for, isso significará que a análise às vezes tem êxito em eliminar a influência de um aumento no instinto, mas não invariavelmente, ou que o efeito da análise se limita a aumentar o poder de resistência das inibições de maneira que se mostram à altura de exigências muito maiores do que antes da análise, ou se nenhuma análise se tivesse efetuado. Realmente, não posso comprometer-me com uma decisão sobre esse ponto, nem tampouco sei se atualmente é possível uma decisão. Existe, contudo, outro ângulo a partir do qual podemos abordar o problema da variabilidade no efeito da análise. Sabemos que o primeiro passo no sentido de chegar ao domínio
intelectual de nosso meio ambiente é descobrir generalizações, regras e leis que tragam ordem ao caos. Fazendo isso, simplificamos o mundo dos fenômenos, mas não podemos evitar falsificá-lo, especialmente se estivermos lidando com processos de desenvolvimento e mudança. Estamos interessados em discernir uma alteração qualitativa e, via de regra, assim procedendo, negligenciamos inicialmente pelo menos um fator quantitativo. No mundo real, as transições e estágios intermediários são muito mais comuns do que estados opostos nitidamente diferenciados. Ao estudar desenvolvimentos e mudanças, dirigimos nossa atenção unicamente para o resultado. Desprezamos prontamente o fato de que tais processos são geralmente mais ou menos incompletos, o que equivale a dizer que são de fato apenas alterações parciais. Um arguto satirista da antiga Áustria, Johann Nestroy, disse certa vez, abre aspas, todo passo à frente tem somente a metade do tamanho que parece ter a princípio. Fecha aspas. É tentador atribuir uma validade bastante geral a esse ditado malicioso. Há quase sempre fenômenos residuais, uma pendência parcial, quando um mecenas generoso nos surpreende com algum traço isolado de avareza, ou quando uma pessoa que é sistematicamente muito bondosa súbito se permite uma ação hostil. Tais fenômenos residuais são valiosos para a pesquisa genética. Eles nos mostram que essas louváveis e preciosas qualidades baseiam-se na compensação e na supercompensação, as quais, como era de esperar, não foram absoluta e completamente bem-sucedidas. Nossa primeira descrição do desenvolvimento da libido foi a de que uma fase oral original cedia caminho a uma fase anal sádica e que esta, por sua vez, era sucedida por uma fase fálico-genital. A pesquisa posterior não contradisse essa opinião, mas corrigiu-a, acrescentando que essas substituições não se realizam de modo repentino, mas gradativamente, de maneira que partes da organização anterior sempre persistem lado a lado da mais recente, e que mesmo no desenvolvimento normal, a transformação nunca é completa e resíduos de fixações libidinais anteriores ainda podem ser mantidos na configuração final. O mesmo pode ser visto em muitos outros campos. De todas as errôneas e supersticiosas crenças da humanidade que foram supostamente superadas, não existe uma só
cujos resíduos não perdurem hoje entre nós. Nos estratos inferiores dos povos civilizados ou mesmo nos mais elevados estratos da sociedade cultural, o que um dia veio à vida aferra tenazmente a existência, fica-se, às vezes, inclinado a duvidar se os dragões dos dias primevos estão realmente extintos. Aplicando essas observações a nosso presente problema, penso que a resposta à questão de como explicar os resultados variáveis de nossa terapia analítica bem poderia ser a de que nós também, esforçando-nos por substituir repressões que são inseguras por controles egocintônicos dignos de confiança, nem sempre alcançamos nosso objetivo em toda a sua extensão, isto é, não alcançamos de modo bastante completo. A transformação é conseguida, mas com frequência apenas parcialmente. Partes dos antigos mecanismos permanecem intocadas pelo trabalho da análise. É difícil provar que isso é realmente assim, pois não temos outra maneira de ajuizar o que acontece, exceto pelo resultado que estamos tentando explicar. Não obstante, as impressões que se recebem durante o trabalho de análise não contradizem essa pressuposição. Na verdade, parecem antes confirmá-la. Contudo, não devemos tomar a clareza de nossa própria compreensão interna insight como medida da convicção que produzimos no paciente. Seria possível dizer que a convicção dele pode faltar profundidade. Trata-se sempre de uma questão do fator quantitativo que é tão facilmente desprezado. Se essa for a resposta correta à nossa questão, podemos dizer que a análise, ao reivindicar a cura das neuroses, assegurando o controle sobre o instinto, está sempre correta na teoria, mas nem sempre na prática. E isso porque ela nem sempre obtém êxito em garantir em grau suficiente as fundações sobre as quais um controle do instinto se baseia. É fácil descobrir a causa de tal fracasso parcial. No passado, o fator quantitativo da força instintual opôs-se aos esforços defensivos do ego. Por essa razão, convocamos o auxílio do trabalho da análise. Agora, o mesmo fator estabelece um limite à eficácia desse novo esforço. Se a força do instinto é excessiva, o ego maduro, apoiado pela análise, fracassa em sua missão, tal como o ego desamparado anteriormente fracassara. Seu controle sobre o instinto é melhorado, mas permanece imperfeito.
porque a transformação no mecanismo defensivo é apenas incompleta. Nada há de surpreendente nisso, visto que o poder dos instrumentos com que a análise opera não é ilimitado, mas restrito, e o resultado final depende sempre da força relativa dos agentes psíquicos que estão lutando entre si. Sem dúvida, é desejável abreviar a duração do tratamento analítico, mas só podemos conseguir nosso intuito terapêutico aumentando o poder da análise em vir em assistência do ego. A influência hipnótica pareceu ser um instrumento excelente para nossos fins, mas as razões por que tivemos de abandoná-la são bem conhecidas. Ainda não foi encontrado substituto algum para a hipnose. Desse ponto de vista, podemos compreender como um mestre da análise como Ferenczi veio a dedicar os últimos anos de sua vida a experimentos terapêuticos, os quais infelizmente se mostraram vãos. Subtítulo 4. As duas outras questões, travessão. Se enquanto estamos tratando determinado conflito instintual podemos proteger o paciente de futuros conflitos e se é viável e conveniente para fins profiláticos despertar um conflito que não está manifesto na ocasião, travessão, devem ser tratados em conjunto, pois obviamente a primeira tarefa só pode ser levada a cabo na medida em que a segunda o é, travessão, ou seja, na medida em que um possível conflito futuro se transforma em conflito concreto e atual, ao qual a influência é então aplicada. Essa nova maneira de enunciar o problema é no fundo apenas uma ampliação da anterior, ao passo que no primeiro caso estivemos considerando como nos resguardamos contra um retorno do mesmo conflito. Estamos agora considerando como nos resguardamos contra sua possível substituição por outro conflito. Isso soa como uma proposição muito ambiciosa, mas tudo o que estamos tentando fazer é tornar claros quais os limites estabelecidos à eficácia na terapia analítica. Por muito que nossa ambição terapêutica possa ficar tentada a empreender tais tarefas, a experiência rejeita categoricamente a noção. Se um conflito instintual não está presentemente ativo, se não está manifestando-se, não podemos influenciá-lo, mesmo pela análise. A advertência de que deixemos repousar os cães a dormir, que com tanta frequência ouvimos em relação a nossos esforços por explorar o submundo psíquico, é peculiarmente despropositada quando aplicada às condições da vida mental, pois se os instintos estão provocando distúrbios, isso é prova de que os cães não estão dormindo, e se eles realmente parecem estar adormecidos, não está em nosso poder despertá-los.
Essa última afirmação, contudo, não parece ser inteiramente exata e exige um debate mais pormenorizado. Consideremos quais os meios que temos à nossa disposição para transformar um conflito instintual que é no momento latente num outro presentemente ativo. Obviamente, não podemos fazer duas coisas. Podemos ocasionar situações em que o conflito se torna presentemente ativo, ou podemos contentar-nos em debatê-lo na análise e apontar a possibilidade de ele despertar. A primeira dessas duas alternativas pode ser levada a cabo por duas maneiras, na realidade ou na transferência, em qualquer dos casos, expondo o paciente a certa quantidade de sofrimento real, mediante a frustração e o represamento da libido. Ora, é verdade que já fazemos uso de uma técnica desse tipo em nosso procedimento analítico comum, pois qual de outra maneira seria o significado da regra segundo a qual a análise deve ser levada a cabo num estado de frustração? Mas essa é uma técnica que utilizamos ao tratar um conflito que já é presentemente ativo. Procuramos levar esse conflito a um ponto culminante, desenvolvê-lo até seu tom mais alto, a fim de aumentar a força instintual disponível para sua solução. A experiência analítica ensinou-nos que o melhor é sempre inimigo do bom e que em todas as fases do restabelecimento do paciente temos de lutar contra sua inércia, que está pronta a se contentar com uma solução incompleta. Se, contudo, aquilo a que estivermos visando é o tratamento profilático de conflitos instintuais que não estão presentemente ativos, mas são meramente potenciais, não será suficiente regular sofrimentos que já se acham presentes no paciente que ele não pode evitar. Teríamos de decidir provocar-lhe novos sofrimentos, e isso até aqui muito corretamente deixamos ao destino. Receberíamos admonições de todos os lados contra a presunção de emular o destino no que sujeitássemos pobres criaturas humanas a experimentos tão cruéis. E que tipo de experimentos seriam eles? Poderíamos, para fins de profilaxia, assumir a responsabilidade de destruir um casamento satisfatório ou fazer com que um paciente abandone um cargo do qual depende sua subsistência. Afortunadamente, nunca nos encontramos na posição de ter de considerar se tais intervenções na vida real do paciente são justificadas. Não possuímos os plenos poderes que elas teriam tornado necessários, e o objeto de nosso experimento terapêutico certamente se recusaria a cooperar com isso. Na prática, então, tal procedimento
está virtualmente excluído, mas existem além disso objeções teóricas a ele, pois o trabalho de análise progride melhor se as experiências patogênicas do paciente pertencem ao passado, de modo que seu ego possa situar-se a certa distância delas. Em estados de crise aguda, a análise é para todos os fins intuitos inutilizável. Todo o interesse do ego é tomado pela realidade penosa, e ele se retrai da análise que está tentando ir além da superfície e revelar as influências do passado. Assim, criar um novo conflito só tornaria o trabalho de análise mais prolongado e mais difícil. Objetar-se-á que essas observações são inteiramente desnecessárias. Ninguém pensa em propositadamente conjurar novas situações de sofrimento a fim de tornar possível a um conflito instintual latente ser tratado. Como façanha profilática, não haveria muito em relação a isso de que se gabar. Sabemos, por exemplo, que um paciente que se restabeleceu de escarlatina está imune a um retorno da mesma doença. No entanto, jamais ocorre a um médico pegar uma pessoa sadia que tem possibilidades de adoecer de escarlatina e infectá-la com esta, a fim de torná-la imune à mesma. A medida protetora não deve produzir a mesma situação de perigo que é produzida pela própria doença, mas apenas algo muito mais leve, como é o caso com a vacina contra a varíola e muitos outros procedimentos semelhantes. Na profilaxia analítica contra conflitos instintuais, portanto, os únicos métodos que entram em consideração são os outros dois que mencionamos: a produção artificial de novos conflitos na transferência, conflitos a que, afinal de contas, falta o caráter de realidade, e o despertar de tais conflitos na imaginação do paciente, falando-lhe sobre eles e tornando-o familiarizado com sua possibilidade. Não sei se podemos asseverar que o primeiro desses dois procedimentos mais brandos está inteiramente excluído na análise. Nenhuma experiência foi feita especificamente nessa direção, mas sugerem-se logo as dificuldades, as quais não lançam uma luz muito promissora sobre tal empreendimento. Em primeiro lugar, a escolha de tais situações para transferência é muito limitada. Os pacientes não podem eles próprios trazer todos os seus conflitos para a transferência, nem tampouco está o analista capacitado a invocar todos os possíveis conflitos instintuais deles a partir da situação transferencial. Ele pode torná-los ciumentos ou fazê-los experimentar desapontamentos no amor, mas não se exige nenhum intuito técnico para ocasionar isso. Seja como for,
tais coisas acontecem por si mesmas na maioria das análises. Em segundo lugar, não devemos desprezar o fato de que todas as medidas desse tipo obrigariam o analista a se comportar de maneira inamistosa para com o paciente. Isso teria um efeito prejudicial sobre a atitude afetuosa, sobre a transferência positiva, que é o motivo mais forte para o paciente participar do trabalho conjunto da análise. Assim, de modo algum, devemos esperar muito desse procedimento. Isso, portanto, deixa-nos aberto apenas um método, aquele que, com toda probabilidade, foi o único originalmente considerado. Falamos ao paciente sobre as possibilidades de outros conflitos instintuais e despertamos sua expectativa de que tais conflitos possam ocorrer nele. O que esperamos é que essa informação e essa advertência tenham o efeito de ativar nele um dos conflitos que indicamos, em grau modesto, mas suficiente para o tratamento. Dessa vez, porém, a experiência não fala com voz incerta. O resultado esperado não ocorre. O paciente escuta nossa mensagem, mas não há reação. Pode pensar consigo: é muito interessante, mas não sinto traço algum disso. Aumentamos seu conhecimento, mas nada mais. Alteramos nele. A situação é muito semelhante à que acontece quando as pessoas leem trabalhos psicanalíticos. O leitor é estimulado apenas por aquelas passagens que sente se aplicarem a si próprio, travessão, isto é, que interessam a conflitos que estão ativos nele na ocasião. Tudo mais o deixa frio. Podemos ter experiências análogas, creio, quando fornecemos às crianças esclarecimentos sexuais. Estou longe de sustentar que isso é prejudicial ou desnecessário, mas é claro que o efeito profilático dessa medida liberal tem sido grandemente superestimado. Após tais esclarecimentos, as crianças sabem algo que não conheciam antes, mas não fazem uso do novo conhecimento que lhes foi presenteado. Viemos a perceber que sequer tem grande pressa de sacrificar a esse novo conhecimento as teorias sexuais que poderiam ser descritas como um crescimento natural e que elas construíram em harmonia com sua organização libidinal imperfeita e na dependência desta travessão. Teorias sobre o papel desempenhado pela cegonha sobre a natureza da relação sexual e sobre o modo como os bebês são feitos. Por longo tempo após receberem esclarecimentos sexuais, elas se comportam como as raças primitivas que tiveram o cristianismo enfiado nelas, mas que continuam a adorar em segredo seus antigos ídolos.
Subtítulo 5. Partimos da questão de saber como podemos abreviar a duração inconvenientemente longa do tratamento analítico e ainda com essa questão em mente, passamos a considerar se é possível conseguir uma cura permanente ou mesmo impedir uma doença futura através do tratamento profilático. Assim procedendo, descobrimos que os fatores decisivos para o sucesso de nossos esforços terapêuticos foram a influência da etiologia traumática, a força relativa dos instintos que têm de ser controlados e algo que denominamos de alteração do ego. Apenas o segundo desses fatores foi pormenorizadamente examinado por nós, e em conexão com ele tivemos ocasião de reconhecer a importância suprema do fator quantitativo e de acentuar a reivindicação da linha de abordagem metapsicológica a ser levada em consideração em qualquer tentativa de explicação. Quanto ao terceiro fator, alteração do ego, ainda não dissemos nada. Quando voltamos nossa atenção para ele, a primeira impressão que recebemos é a de que há muito a perguntar e muito a responder aqui, e a de que o que temos a dizer sobre ele mostrará ser bastante inadequado. Essa primeira impressão é confirmada quando ingressamos no problema. Como é bem sabido, a situação analítica consiste em nos aliarmos com o ego da pessoa em tratamento, a fim de submeter partes de seu id que não estão controladas, o que equivale a dizer incluí-las na síntese de seu ego. O fato de uma cooperação desse tipo habitualmente fracassar no caso dos psicóticos nos fornece uma primeira base sólida para nosso julgamento. O ego, se com ele quisermos poder efetuar um pacto desse tipo, deve ser um ego normal. Mas um ego normal dessa espécie é, como a anormalidade em geral, uma ficção ideal. O ego anormal, inútil para nossos fins, infelizmente não é ficção. Na verdade, toda pessoa normal é apenas normal na média. Seu ego aproxima-se do ego do psicótico num lugar ou noutro e em maior ou menor extensão, e o grau de seu afastamento de determinada extremidade da série e de sua proximidade da outra nos fornecerá uma medida provisória daquilo que tão indefinidamente denominamos de alteração do ego. Se perguntarmos qual a fonte da grande variedade de tipos e graus de alteração do ego, não poderemos fugir à primeira alternativa óbvia, ou seja, a de que tais alterações são congênitas ou adquiridas. Desta, o segundo tipo seria o mais fácil de tratar. Se forem alterações adquiridas, isso certamente terá acontecido no decurso do
desenvolvimento a partir dos primeiros anos de vida, pois o ego tende tentar, desde o próprio início, desempenhar sua tarefa de mediar entre seu id e o mundo externo, a serviço do princípio de prazer e de proteger o id contra os perigos do mundo externo. Se no decurso desses esforços o ego aprende a adotar uma atitude defensiva também para com seu próprio id e a tratar as exigências instintuais deste último como perigos externos, isso acontece pelo menos em parte, porque ele compreende que uma satisfação do instinto conduziria a conflitos com o mundo externo. Posteriormente, sob a influência da educação, o ego se acostuma a remover a cena da luta de fora para dentro e a dominar o perigo interno antes que se tenha tornado externo, e provavelmente com mais frequência tem razão em assim proceder. Durante essa luta em duas frentes, travessão, posteriormente haverá também uma terceira frente, travessão. O ego faz uso de diversos procedimentos para desempenhar sua tarefa que, para exprimi-la em termos gerais, consiste em evitar o perigo, a ansiedade e o desprazer. Chamamos esses procedimentos de mecanismos de defesa. Nosso conhecimento deles ainda não é suficientemente completo. O livro de Anna Freud, 1936, forneceu-nos uma primeira compreensão interna, insight de sua multiplicidade e significação multilateral. Foi a partir de um desses mecanismos, a repressão, que o estudo dos processos neuróticos se iniciou. Nunca houve qualquer dúvida de que a repressão não era o único procedimento que o ego podia empregar para seus intuitos. Não obstante, a repressão é algo bastante peculiar, sendo mais nitidamente diferenciada dos outros mecanismos do que estes o são entre si. Gostaria de tornar clara essa relação com os outros mecanismos através de uma analogia, embora saiba que nestes assuntos as analogias nunca nos levam muito longe. Imaginemos o que poderia ter acontecido a um livro numa época em que os livros ainda não eram impressos em edições, mas redigidos individualmente. Suponhamos que um livro desse tipo contivesse afirmações que em épocas posteriores fossem consideradas indesejáveis, tal como, por exemplo, segundo Robert Eisler, 1929, os escritos de Flávio Josefo devem ter contido passagens sobre Jesus Cristo que foram ofensivas ao cristianismo posterior. Nos dias de hoje, o único mecanismo defensivo de que a censura oficial poderia valer-se seria o de confiscar e destruir todos os exemplares da edição inteira.
Naquela época, contudo, diversos métodos eram utilizados para tornar inócuo o livro. Uma das maneiras seria riscar cerradamente as passagens ofensivas de modo a ficarem ilegíveis. Nesse caso, elas não poderiam ser transcritas e o copista seguinte do livro produziria um texto inatacável, mas com lacunas em certas passagens e, assim nestas, ele poderia ser ininteligível. Outra maneira, contudo, se as autoridades não se satisfizessem com isso, mas desejassem ocultar também qualquer indicação de que o texto fora mutilado, seria para elas passar a deformar o texto. Palavras isoladas seriam deixadas de fora ou substituídas por outras, e novas frases seriam interpoladas. Melhor do que tudo, toda a passagem seria apagada e colocadas em seu lugar outras novas, dizendo exatamente o oposto. O transcritor seguinte poderia então produzir um texto que não despertaria suspeita, mas que seria falsificado. Ele não mais conteria o que o autor desejara dizer no sentido da verdade. Se a analogia não é perseguida estritamente demais, podemos dizer que a repressão tem com outros métodos de defesa a mesma relação que a omissão tem com a deformação do texto, e podemos descobrir nas diferentes formas dessa falsificação paralelos com a variedade de maneiras pelas quais o ego é alterado. Pode-se tentar levantar a objeção de que a analogia erra num ponto essencial, pois a deformação de um texto é obra de uma censura tendenciosa da qual nenhuma contrapartida se pode encontrar no desenvolvimento do ego. Mas não é assim, pois um intuito tendencioso desse tipo é, em grande grau, representado pela força compelativa do princípio de prazer. O aparelho psíquico não tolera o desprazer, tem de desviá-lo a todo custo. E se a percepção da realidade acarreta desprazer, essa percepção, isto é, a verdade, deve ser sacrificada. No que se refere a perigos externos, o indivíduo pode ajudar-se durante algum tempo através da fuga e evitando a situação de perigo até ficar suficientemente forte mais tarde para afastar a ameaça, alterando ativamente a realidade. Mas não é possível fugir de si próprio. A fuga não constitui auxílio contra perigos internos. E por essa razão os mecanismos defensivos do ego estão condenados a falsificar nossa percepção interna e a nos dar somente uma representação imperfeita e deformada de nosso próprio id. Em suas relações com o id, portanto, o ego é paralisado por suas restrições ou cegado por seus erros. E o resultado disso, na esfera dos eventos psíquicos, só pode ser comparado a caminhar num país que não se conhece sem dispor de um bom par de pernas.
Os mecanismos de defesa servem ao propósito de manter afastados os perigos. Não se pode discutir que são bem-sucedidos nisso, e é de duvidar que o ego pudesse passar inteiramente sem esses mecanismos durante seu desenvolvimento, mas é certo também que eles próprios podem transformar-se em perigos. Às vezes se vê que o ego pagou um preço alto demais pelos serviços que eles lhe prestam. O dispêndio dinâmico necessário para mantê-los e as restrições do ego que quase invariavelmente acarretam mostram ser um pesado ônus sobre a economia psíquica. Ademais, esses mecanismos não são abandonados após terem assistido o ego durante os anos difíceis de seu desenvolvimento. Nenhum indivíduo naturalmente faz uso de todos os mecanismos de defesa possíveis. Cada pessoa não utiliza mais do que uma seleção deles, mas estes se fixam em seu ego, tornam-se modalidades regulares de reação de seu caráter, as quais são repetidas durante toda a vida, sempre que ocorre uma situação semelhante à original. Isso os transforma em infantilismo e partilham da sorte de tantas instituições que tentam manter-se em existência depois que a época de sua utilidade passou. Vernunft wird Unsinn voltat plage. Como se queixa o poeta. O ego do adulto, com sua força aumentada, continua a se defender contra perigos que não mais existem na realidade. Na verdade, vê-se compelido a buscar, na realidade, as situações que possam servir como substituto aproximado ao perigo original, de modo a poder justificar em relação àquelas o fato de ele manter suas modalidades habituais de reação. Assim podemos facilmente entender como os mecanismos defensivos, por ocasionarem uma alienação cada vez mais ampla quanto ao mundo externo e um permanente enfraquecimento do ego, preparam o caminho para o desencadeamento da neurose e o incentivam. No momento, contudo, não estamos interessados no papel patogênico dos mecanismos defensivos. O que estamos tentando descobrir é qual a influência que a alteração do ego a eles correspondente tem sobre nossos esforços terapêuticos. O material para a resposta a essa pergunta é fornecido no volume a que já me referi, na autoridade de Anna Freud. O ponto essencial é que o paciente repete essas modalidades de reação também durante o trabalho de análise que as produz diante de nossos olhos, por assim dizer. Na verdade, é apenas dessa maneira que chegamos a conhecê-las. Isso não significa que tornem impossível a análise. Pelo contrário, constituem a metade de nossa tarefa analítica. A outra metade, aquela que a análise primeiro enfrentou em seus dias iniciais, é a revelação do que está escondido no id. Durante o tratamento, nosso trabalho terapêutico está constantemente oscilando para trás e para frente, como um pêndulo entre
um fragmento de análise do id e um fragmento de análise do ego. Num dos casos, desejamos tornar consciente algo do id, no outro, queremos corrigir algo no ego. A dificuldade da questão é que os mecanismos defensivos dirigidos contra um perigo anterior reaparecem no tratamento como resistências contra o restabelecimento. Disso decorre que o ego trata o próprio restabelecimento como um novo perigo. O efeito terapêutico depende de tornar consciente o que está reprimido, abre parênteses, no sentido mais amplo da palavra, fecha parênteses, no id. Preparamos o caminho para essa conscientização mediante interpretações e construções, mas interpretamos apenas para nós próprios, não para o paciente, enquanto o ego se apega às suas defesas primitivas e não abandona suas resistências. Ora, essas resistências, embora pertençam ao ego, são inconscientes e, em certo sentido, isoladas dentro do ego. O analista as identifica mais facilmente do que o faz com material oculto no id. Poder-se-ia supor que seria suficiente tratá-las como partes do id e, tornando-as conscientes, colocá-las em conexão com o restante do ego. Dessa maneira, suporíamos metade da tarefa da análise estaria realizada. Não devemos contar com enfrentar uma resistência contra a revelação das resistências. Contudo, o que acontece é isso: durante o trabalho sobre as resistências, o ego se retrai, travessão, com maior ou menor grau de seriedade, travessão, do acordo em que a situação analítica se funda. Ele deixa de apoiar nossos esforços para revelar o id, opõe-se a eles, desobedece a regra fundamental da análise e não permite que surjam novos derivados do reprimido. Não podemos esperar que o paciente possua uma forte convicção do poder curativo da análise. Pode ter trazido consigo uma certa confiança em seu analista que será fortalecida até um ponto eficaz pelos fatores de transferência positiva que nele serão despertados. Sob a influência dos impulsos desprazerosos que sentem resultado da nova ativação de seus conflitos defensivos, as transferências negativas podem agora levar a melhor e anular completamente a situação analítica. O paciente agora encara o analista como não mais do que um estranho que lhe está fazendo exigências desagradáveis e comporta-se para com ele exatamente como uma criança que não gosta do estranho e não acredita em nada do que este diz. Se o analista tenta explicar ao paciente uma das deformações por este efetuadas para fins de defesa e corrigi-la, encontra-o incompreensivo e inacessível a argumentos bem fundados. Assim percebemos que há uma resistência contra a revelação das resistências e que os mecanismos defensivos realmente merecem o nome que lhe demos originalmente.
antes de terem sido examinados mais de perto, constituem resistências não apenas à conscientização dos conteúdos do id, mas também à análise como um todo e assim ao restabelecimento. O efeito ocasionado no ego pelas defesas pode ser corretamente descrito como uma alteração do ego, se por isso entendemos um desvio quanto à fixação de um ego normal que garantiria lealdade inabalável ao trabalho de análise. É fácil, portanto, aceitar o fato demonstrado pela experiência cotidiana de que o resultado de um tratamento analítico depende essencialmente da força e da profundidade da raiz dessas resistências que ocasionam uma alteração do ego. Mais uma vez nos confrontamos com a importância do fator quantitativo e mais uma vez somos lembrados de que a análise só pode valer-se de quantidades de energia definidas e limitadas, que têm de ser medidas contra as forças hostis, e aparece como se a vitória de fato, via de regra, esteja do lado dos grandes batalhões.